E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão aí? De boa? Eu vou começar uma série de vídeos, e esse aqui é o meu primeiro vídeo para o YouTube, para dizer aí que depois de um bom tempo eu voltei aí a estudar, né? Com essa novidade aí da inteligência artificial, acredito que ficou um pouco mais fácil para quem já tinha uma vivência, eu que há muitos anos trabalhei em assistência técnica, fiz bastante curso de website, programação, na época do Delphi ainda, não sei se alguém vai lembrar aí. Então, há alguns meses atrás, eu comecei a usar, né, como qualquer pessoa usa no celular, a inteligência artificial e comecei a acompanhar a evolução de tudo isso, e de como tudo isso se desenrolou através dos meses, né? Porque tudo vem ficando mais rápido ao passar dos dias, né? Então, como eu já tinha uma noção de informática, de hardware e tudo mais, eu resolvi me aprofundar mais, então, em tudo, em todo esse mundo, né? De tecnologia. Aí, explorando um pouco mais disso, eu hoje tenho uma empresa, uma corretora de seguros, né? Eu, explorando a inteligência artificial ali no chat mesmo, comecei a falar sobre a minha empresa, né? Como conversar sobre algumas situações e comecei a entender como é que funcionava todo esse emaranhado de coisas, né, da inteligência artificial e comecei a fazer algumas aplicações dentro do meu negócio. E a partir disso, desse momento, eu pensei, mas, poxa, por que não implementar coisas realmente úteis, né? Uma leitura de PDF, uma criação de um script para lembrar de alguma coisa, de uma renovação. E comecei a desenvolver devagar ali, de forma bem amadora mesmo, pelo próprio celular. Então a tecnologia foi avançando, né? As inteligências artificiais começaram a lançar os seus programas para desktop e tudo mais. E eu fui acompanhando tudo isso e ao mesmo tempo fui implementando isso dentro do meu negócio, dentro do meu dia a dia. A maior parte do meu tempo eu fico trabalhando, né? Como eu sou autônomo, faço home office, então eu acabo ficando quase o tempo todo aí trabalhando. Então eu vou mostrar para vocês mais sobre esse carinha aqui, ó, que é o meu xodó hoje. Esse carinha aí, vocês estão vendo? Opa, isso. Hermes Agente. Ele foi lançado um pouco após o lançamento do OpenClaw, né, que era um agente de inteligência artificial feito pelo Peter Strindberg para que você pudesse ter um agente de inteligência artificial auto-hospedado aí na sua máquina, né? E começou rodando nativamente para macOS, teve uma explosão de venda aí dos Mac Minis, né, para fazer essa hospedagem, você conseguia rodar ele, hoje também consegue, com LLM local, e só que demandava de uma máquina muito mais poderosa, né, para rodar isso de uma velocidade aceitável, para que você conseguisse aí fazer algumas coisas. O pessoal usa muito para fazer trade em bolsa, trade de criptomoeda, para fazer atendimento de clientes. E foi quando eu, observando tudo isso, resolvi me aprofundar um pouco mais e começar a usar. Assim que eu comecei a usar, passei por diversas dificuldades, né, como para voltar para esse mundo aí de tecnologia, de entender tudo que estava acontecendo, né? Ao contrário de alguns amigos meus que lá naquela época continuaram trabalhando nisso, continuaram desenvolvendo e hoje já são aí seniors nessa área. Eu mudei de ramo, segui minha vida e estou voltando agora. Então, um pouco depois do OpenClaw aí se tornar um sucesso, um boom extraordinário aí de, de pessoas, né, baixando, usando código aberto,
e uma série de fatores aí. Um pouco depois foi lançado o Hermes, né? Ele era apenas para uso local e utilizado muito no terminal. Então exigia muita prática de programação, muita sabedoria, muito conhecimento, né, de informática e linguagem de programação. E o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo e hoje o Hermes lançou, hoje, esses dias, né, lançou a sua versão para desktop Windows. Eu sei que ele roda muito melhor no Linux, porque eu usei também no Linux os dois, OpenCloud e o Hermes no Linux, e realmente ele roda nativo muito bem, né? Diferente do Windows, ainda não tem uma familiaridade, ele ainda não é 100% compatível ainda com o Windows, apesar de não apresentar travamentos, ele ainda tem algumas adaptações a ser feitas, tá? Principalmente na hora de rodar comandos internos, de gateway e tudo mais. Então é isso aí. Então eu vou mostrar rapidinho para vocês, né, depois dessa introdução aí, o que que eu faço com ele. Então vamos lá. Ele é esse carinha aqui, ó, Hermes Agente. Eu vou iniciar uma nova sessão aqui, tá? Mostrar para vocês que hoje eu tenho conectado aqui no meu WhatsApp um agente e um agente eu tenho conectado ao meu Telegram. Atualmente eu tenho aqui, ó, Chrome Jobs, que são os agendamentos que eles fazem para mim, diários, por hora, a partir da realização de um trabalho. Então, aqui ficam, né, os agendamentos. E eu vou perguntar para o meu primeiro agente aqui, o Nox. Vamos lá, vamos ver como que ele vai se comportar aqui. Nox, me passa de forma resumida o seu objetivo e funções. Então, depois de configurar ele, depois de estruturar, criar skill, habilidades, depois de muita conexão, né, depois de ensinar ele, ele tem uma memória muito boa, né? Ele se lembra de muita coisa. O Hermes se destacou, né, por esse motivo, por ter memória ilimitada, né? Então é muito legal. Então, aqui, ó, o Nox é um resumo. O que eu sou? Eu sou assistente pessoal do Jean, rodando no Hermes Agente, modelo atual DeepSeek V4 Pro. Hoje eu uso, depois de fazer vários testes em várias empresas de inteligência artificial, hoje eu uso o DeepSeek V4 Pro, porque o custo-benefício é muito bom para o meu uso, né? Apesar de ele apresentar alguns erros pontuais, ainda assim vale a pena, porque apesar de errar e ter que refazer, ainda fica muito mais barato do que eu usar aí o Cloud, por exemplo, ou o Chat GPT 5.5 aí, que é maravilhoso. Os dois são muito bons, mas eu acredito que são para aplicações muito específicas. Então, aqui o objetivo principal dele é executar tarefas de forma autônoma e direta, sem enrolação, sem planos que ficam só no papel. Se você pede, eu faço. Então, ele faz aqui, ó, cadastro da Zacar, ele processa PDFs, extrai dados, preenche documentos e organiza notas no Obsidian. O Obsidian é um outro programa que eu vou trazer depois para vocês aqui, né? Deixa eu pegar mais prática na gravação de vídeos. O Obsidian é onde eu configurei para que ele armazene todo o meu banco de dados. Então, nesse Obsidian é que ele vai gravar tudo o que eu faço, além de outras coisas que eu faço também, né? Que eu peço para o Nox fazer e ele grava lá. Então, ele executa comandos no terminal, scripts, faz instalações, processos em background, busca informação na internet, extrai conteúdos. Olha lá, no Obsidian ele lê, cria e edita notas no cofre, ele dispara subagentes para tarefas paralelas, agenda tarefas recorrentes, lembra preferências, ambientes e correções para não precisar reaprender aqui na sua memória persistente, que é muito boa mesmo. Até eu fiz a migração, né, do Windows para o Linux e agora do Linux para o Windows. Então isso é muito bom, né? A memória, eu acabo não perdendo nada, só algumas configurações, né, na hora de adaptar. Ele gera diagramas, infográficos, artes em ASCII, infográfico, vídeos e slides. Eu não uso ainda essa parte de criatividade, né?
porque eu não uso mesmo. Eu prefiro usar diretamente o chat GPT. E ele faz algumas análises de dados de Excel e faz algumas análises para mim de processos lá no GitHub, né? Como que é o nome? De alguns projetos do GitHub que eu tenho muito interesse, e aí ele faz algumas análises para a gente discutir se serve aí para o meu uso. Aí ele tem aqui, ó, sempre executa, não planeja, entrega resultados limpos, com emojis de sessões, guarda preferências e fatos duráveis, pergunta antes de agir, skills reutilizáveis, aprende workflows e o salvo para não repetir erros. Então, ele é um agente que eu uso para tudo, inclusive para a empresa. Então, ele fica ali 24 horas à minha disposição. Ele eu uso hoje no Telegram, então se eu preciso atender algum cliente ou eu tenho alguma demanda, é pelo Telegram que eu mando o documento, falo, agenda esse cliente para mim, faz o cadastro, sobre esse cliente aqui, faça tal coisa, tal planejamento. Então é por lá que eu me comunico com ele. E eu também tenho aqui, ó, a Rafa. Deixa eu criar uma nova sessão e vou perguntar aqui para Rafa. Rafa, de forma resumida, me traga o seu objetivo e funções. Vamos lá. Esse vídeo eu estou fazendo mais para que fique registrado, né? Tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu estou fazendo todo esse tempo. Eu tenho feito os vídeos geralmente lá no TikTok, né? São vídeos de mais espontaneidade, na verdade. Para que fique registrado lá. Eu escolhi aquela plataforma para divulgar, né? Para registrar, para deixar guardado tudo que eu venho fazendo. Então lá, ó, meu objetivo é receber leads que chegam pelo WhatsApp da empresa e guiá-los pelo fluxo de cotação em 6 etapas, registrando tudo no banco de dados quando a cotação finaliza e envia um card para você. Se algo foge do escopo de seguros, encerra educadamente e encaminhe para ti. Então a Rafa foi configurada para atuar aqui no WhatsApp. Eu tenho o site da minha empresa, né? E geralmente algum cliente vem da internet por lá. E ela faz a primeira triagem para mim, ela que vai fazer ali a primeira coleta de dados. Eu acompanho tudo do celular, né? Ela não faz de forma que eu não possa verificar o que ela está fazendo, até porque eu posso interromper tudo isso, né? Assim que eu entro na conversa, ela já para de responder. Então ela faz esse atendimento. E eu configurei ela com várias habilidades, né, chamadas as skills, para que ela consiga atender o cliente ali, fazer aquela triagem de forma muito leve e muito responsável no tratamento de dados. Né? Então, ela fica ali esperando o lead, esperando o cliente entrar, né, para falar alguma coisa, e encaminha para mim assim que determinado assunto exige uma demanda, né, da minha pessoa ali para fazer essa atuação. Então ela tem um banco de dados que eu criei dentro dela, tá? Dentro dessa personalidade em SQLite, onde tem todas as tabelas ali para que ela consiga armazenar tudo isso para a gente poder revisitar esses dados depois. Então é muito legal. Então hoje eu tenho usado esses dois agentes, eu já cheguei a ter vários agentes, 5, 6, 7, 10 agentes, já fiz vários testes em outras plataformas, né, para conseguir chegar até aqui nesse resumo mais enxuto, né, de agentes e para que eles sejam mais eficientes e não fique aquele monte de coisa espalhada e a gente não consiga dar conta aí de organizar, verificar, de manusear tudo isso, né? Então eu uso aqui hoje o DeepSeek, que é a API, né, que eu uso do DeepSeek, que é a mais barata. Eu uso também o Gemini Flashlight 3 ponto alguma coisa, se eu não me engano, para fazer análise de imagens, né? Se às vezes eu mando uma imagem
de um documento, de alguma coisa assim para o agente, ele faz a leitura ali e a coleta dos dados da imagem. Então, os dois agentes, tanto o Knox quanto a Rafa, elas têm essas habilidades de conversa e de análise de documentos, tanto de PDF, tanto de imagem. Então, se o cliente mandou um documento, se mandou uma imagem, ela vai identificar e vai me avisar, vai me passar o resumo. E é mais ou menos por aí que eu atuo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Eu acho que não. Aqui são os modelos, né, que eu uso, aparência, voz, memória, MCP. Deixa eu ver aqui o que eu posso mostrar para vocês que é muito legal. Gateway não, chaves não. Eu acho que mais ou menos é isso que eu queria mostrar nesse primeiro vídeo desse agente rodando, que é o que eu tenho gasto mais o meu tempo fora do meu trabalho. Então é muito legal, foi muito bom ter conhecido, ter voltado nesse momento para esse mundo aí de tecnologia, de inteligência artificial. Eu tenho explorado muito isso e eu tenho batido muito cabeça também, tem sido muito custoso, né, financeiramente, mas eu tenho me sentido muito tranquilo, muito feliz com o que eu estou conseguindo desenvolver, tá? Então, para um primeiro vídeo, eu tive que aprender bastante coisa, até mexer nesse OBS aqui, mexer em tudo mais, que eu faz muito tempo que eu não faço, né, coisas de vídeo e tudo mais. E é isso. Vou ficar por aqui. Espero que em breve eu consiga gravar mais vídeos, mostrar mais funções aí dos agentes, trazer mais novidades aí do que eu tenho feito, tá? Eu não quero fazer vídeo para mostrar nada dos outros, ou talvez eu mostre alguma notícia que impacte diretamente o meu dia a dia, mas o meu objetivo aqui é trazer mais o que eu tenho feito para minha vida e de como tem isso, como a inteligência artificial e todo esse mundo tem impactado aí o meu dia a dia. Beleza? Então é isso, ficamos por aí por enquanto. Para um primeiro vídeo eu acho que já está bom. Agora eu vou lá no YouTube aprender como é que manda esse vídeo para cima, vou estudar mais um pouquinho e vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo, rapaziada.